Olá, meus irmãos. Pessoal, hoje a gente vai estudar sobre a terra de Baza. Vamos para cá, vamos para o computador, gente. Ok, pessoal, estamos aqui agora no computador. Essa terra aqui a gente tirou, essa imagem a gente tirou do Google Earth. E essa parte aqui que a gente tirou, a gente já conhece, consegue reconhecer alguns locais já de cara. Por exemplo, tem um pontinho aqui com o nome Damasco. Isso aqui então era a cidade de Damasco, gente. Vamos marcar essa cidade aqui, vamos botar um quadradinho aqui. Pessoal, aqui do lado oeste, a gente vê esse mar, esse aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Aqui embaixo a gente também vê essa região aquática, esse grande lago aqui, esse lago é conhecido nosso, gente. A gente já estudou muito sobre ele, esse é o mar da Galileia. Então vamos dar uma circulada aqui no mar da Galileia, deixar ele destacado. Vamos dar uma atenção especial nessa região daqui, que está com essa tintura diferente no mapa. Isso aqui é a Cordilheira de Montes, em que esse aqui é o monte maior, né, o principal dele. Então essa é a Cordilheira do Monte Hermon, que a gente estudou na aula passada, pessoal. Então esse aqui é o Monte Hermon. Aqui no sopé do Monte Hermon fica a cidade de Cesareia de Filipe, de onde sai uma das nascentes do Rio Jordão, né? Então o Rio Jordão sai aqui do Monte Hermon, vamos deixar em destaque aqui também. Vai para o Mar da Galileia, para lá e para o Mar Morto. Ok. Aqui entre o Monte Hermon e o Mar da Galileia, que está seco hoje, né, tem uma planície, né, que era o antigo lago de Merom, né, chamado Lago Uli, na Bíblia Lago de Merom. Está seco hoje, virou uma planície. Agora vamos dar uma olhadinha nessa região aqui e a gente vê uma coisa estranha nessa parte aqui, gente. Olha só. Essas terras aqui, essa parte aqui no chão desse terreno, visto pelo satélite naturalmente, está meio estranho, está meio acinzentado. Isso aqui, na verdade, é um tipo de terreno ondulado. Esse era um terreno ondulado por causa de questões de ações geológicas. E essa terra era uma terra ondulada que era difícil naturalmente para plantio e também permitia com que as pessoas se escondessem nesse lugar. Então, pessoal, aqui nesse lugar era costume algumas pessoas ficarem escondidas, como era fácil de se esconder. Os moradores dessa região costumavam fazer assaltos em regiões vizinhas, né? Ficavam molestando o povo vizinho, ia lá, roubava e assaltava. Não tinha como plantar, aí poderia ser um dos pretextos, né, para fazer as coisas erradas, e eles acabavam tendo essas ações erradas, né, cometer assaltos. Mas por que não conseguia a polícia local, vamos dizer assim, né? Porque as forças de correção local, as pessoas que inibiam essas atitudes não conseguiam parar com os assaltos, porque não era fácil. Vamos imaginar uma região toda cavernosa, então naturalmente era fácil de uma pessoa se esconder lá dentro. Então muito interessante essa parte dessa região aqui para a gente, né? Então vamos dar um destaque nessa região aqui, deixar ela separada. E que região é essa? Vamos aqui, pessoal, deixar tudo preenchido: Mar da Galileia, o Jordão, o Lago de Merom, Monte Hermon, a cidade de Damasco, e essa região aqui que a gente também acabou de falar sobre ela e destacou. Pessoal, que região é essa? Essa terra aqui é chamada de Traconites. Então essa é uma região chamada Traconites, tá? E Traconites está nessa área que é a área de Bazã. Nós falamos sobre Bazã na aula passada também, mas essa aula é mais específica. Só tinha Traconites por aqui? Não. Também tinha essa outra terra aqui, olha. Toda essa terra aqui perto de Traconites, entre Traconites e essa região que a gente destacou. Inclusive essa terra aqui, gente, olha, é chamada de Itureia. Então olha para cá, para Itureia, pessoal. Aqui ela é limitada ao norte pela Damascense, né? Ou seja, por Damasco, também pelo Monte Hermon. Itureia ao sul é limitada por Traconites e também por essa outra região. Também tinha outros nomes aqui? Tinha, pessoal, olha só. Aqui é Gaulanites. Gaulanites fica nessa região aqui a leste do Mar da Galileia, onde tinha as montanhas de Golã, ou colinas de Golã. Também tinha uma região chamada Bataneia por aqui, e também tinha uma região ainda mais ao sul chamada de Auranites. Então, com isso a gente vê que mais meridional em relação a Itureia e Traconites tinha Gaulanites, Bataneia e Auranites, tá? E toda essa região era a região de Bazã, com a sua Traconites, com a sua Itureia, e mais meridional ou mais ao sul, essas três regiões aqui de Gaulanites, Bataneia e Auranites, pessoal. Vamos para cá, para esse mapa. Esse é o nosso mapa.
Olha, gente, a gente vê aqui o Monte Hermon, aqui a cidade de Damasco mais a leste. O Monte Hermon de Cesareia de Filipe tem onde já nascentes, vem o Rio Jordão, aqui o Lago de Meron, aqui vem o Rio Jordão, o Mar da Galileia, segue descendo o Rio Jordão. Isso aqui é um rio Yarmuk, um riozinho bem conhecido aqui também, que pode servir de referência para a gente. E a gente já vê aqui, olha, desenhado nesse nosso mapa, esse desenho que, vamos dizer assim, na nossa linguagem é meio estranho, né? Toda traçada aqui, todo ondulado. Que terra é essa aqui, gente? Terra de Traconites, né? Ele botou aqui o nome de Traconites. Então essa aqui é a região de Traconites, olha para cá, gente. Itureia. Então essa aqui é a região da Itureia. Aqui, mais meridional, mais ao sul, a gente vê aqui ele falando ó, Golan, né? Gaulanites. Então esse aqui é Gaulanites. Olha o nome Bataneia aqui também no nosso mapa, gente. Olha o nome Aurã aqui, olha. De Auranites, né? Então essa terra aqui, que é a terra de Bazã, foi o que a gente acabou de estar no mapa de satélite, a gente traz ela para reconhecer no nosso mapa, tá? Interessante, né? Vamos lá para a Bíblia. Lucas 3, versículos 1 e versículos 2, está escrito bem assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César era o imperador, o pai dele era César Augusto, Otávio César Augusto. Tibério César foi imperador na época que Jesus Cristo foi condenado, tá? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, vamos falar sobre Pilatos depois, quando falarmos sobre os Herodes. Herodes, tetrarca da Galiléia, que é o Herodes Antipas, esse daqui. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites. Olha, pessoal, Itureia e Traconites. Essa aqui é a parte mais importante que a gente está vendo nesse versículo em relação ao nosso estudo aqui, tá? E Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Na verdade, o sumo sacerdote era Caifás. Mas por que ele falou que eram os sumos sacerdotes Anás e Caifás? Porque Caifás era sumo sacerdote de ofício, formalmente era ele, mas Anás, ele que era sogro de Caifás, Anás era sogro de Caifás, então Caifás era genro de Anás. Anás ele ainda tinha muita influência política, ele exercia essa influência, então ele também exercia o sumo sacerdócio na prática. Uma informação que é muito importante sobre isso, gente, é por isso que na época que Jesus foi condenado, quando Jesus foi condenado, a gente vai estudar sobre isso depois, ele passou primeiro por Anás, depois que foi para Caifás. Ele passou por Anás, que deu um certo veredito, foi para Caifás, que tinha um veredito mais oficial, para a partir de então ir para Pilatos. Então foi Anás, Caifás, Pilatos, que mandou para Herodes, que era Herodes Antipas, que estava lá em Jerusalém, para depois voltar para Pilatos. E aí depois ele voltando para Pilatos, ele foi condenado e crucificado, né? Interessante, muito interessante essa parte aqui. Então veio a palavra do Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então aqui a gente vê que é o início do ministério de João também, né? E na prática também, o início do ministério de Jesus vai se dar por aqui, tá? Então, gente, essa aqui é a região de Bazã, conforme nós vimos, com a sua Traconites e Itureia citada em Lucas, e apesar de Lucas não citar, também fazia parte dessa região Gaulanites, Bataneia e Auranites. Ah, tá, legal, mas ele falou que Lisânias era governador de Abilene, né? Ele era tetrarca de Abilene, o que é isso? Ok, pessoal, vamos para cá, para esse mapa aqui, para a gente tratar sobre isso. Olha só, gente, a gente tem Monte Hermon, nós temos Damasco aqui, né? Aqui abaixo já tem a região da Itureia, que faz parte de Bazã, nós vimos isso. Então, meridional essa parte de Damasco e Hermon, tem Bazã, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na parte setentrional, olha para cá, aqui tem uma cidadezinha com o nome Abila. Então essa cidade aqui com o nome Abila está em uma região que levava o nome da sua cidade principal também, que era a região de Abilene. Então a parte de Abilene, pessoal, é uma parte setentrional em relação a Bazã. Ela está mais ao norte aqui de Damasco e do Monte Hermon, tá? Então Abilene é essa região daqui. Vamos para os comentários bíblicos, pessoal, olha só, Filion. Ele disse o seguinte: a Itureia também pertenceu ao rei Herodes e passou depois ao mesmo Filipe, que é Herodes o Grande, pai de Filipe, né? Filipe tetrarca. Estavam limitada ao norte pela Damascense, que é Damasco, ao sul pela Traconites, né? Ok, então Itureia estava limitada por Traconites e Damasco, a gente já viu isso aí. Correspondia mais ou menos ao atual de Jeú, isso aqui é só uma curiosidade, não precisa a gente saber. Meseta ondulada de colunas cônicas, onde ainda é possível ver ondas de larvas e rochas basálticas.
Ou seja, pessoal, era uma terra toda ondulada, né? Na nossa linguagem assim, é como se fosse uma terra meio estranha, não era uma terra comum, mais plana, como a gente costuma falar. Sua povoação é hoje muito limitada. Como Traconites, os distritos greco-romanos que tinham os nomes de Gaulanites, Auranites e Bataneia, olha, o pessoal falou da Itureia, falou de Traconites e agora está falando de Gaulanites, Auranites e Bataneia. Situados mais ao sul, eram mais meridionais, faziam parte também da tetrarquia de Herodes Filipe, né? Então, assim como Itureia e Traconites, também Gaulanites, Auranites e Bataneia eram tetrarquia de Herodes Filipe. Vamos para Flávio Josefo, olha o que ele disse para a gente aqui, olha. Filipe, irmão de Herodes, morreu nesse tempo no 20º ano do reinado de Tibério. Esse Tibério era o Tibério César, né? Era o Tibério César, que era o imperador na época que Jesus foi condenado. Depois de usufruir durante 37 anos as tetrarquias de, olha a tetrarquia que ele está falando, Traconites, Gaulanites e Bataneia. Tetrarquia de Traconites, Gaulanites e Bataneia. Então, Flávio Josefo disse para a gente que Traconites era de Herodes Filipe. Mas por que ele não falou Itureia? Falou Gaulanites, Bataneia, acabou também não falando Auranites. Então, gente, a gente percebe aqui que quando a gente estuda os comentadores bíblicos, a gente estuda essas fontes bíblicas, às vezes alguns deles falam o nome de algumas partes dos locais, das cidades, mas não falam outras. E é normal a gente se confundir, então a gente estaria se confundindo. Se a gente estivesse lendo por nós mesmos, ia dizer por quê? Aqui um não falou Auranites, o outro aqui também não falou, já o outro falou Auranites, e aqui um disse Traconites, mas não disse Itureia, o outro disse Traconites e Itureia. Então vê como a gente pode fazer uma confusão, né? Por isso que a gente está preparando essa aula especial para vocês, tá? A partir dessa aula a gente não vai mais se confundir sobre esses assuntos. A gente já sabe que a região de Bazã tem todas essas terras. Ok, pessoal? Vamos voltar para cá. Vamos para o próximo comentário aqui também, gente. Também de Flávio Josefo. Herodes, nesse mesmo tempo, viu-se obrigado a entrar em guerra com os árabes pelo motivo que passo a expor. Como ele falava, né? Motivo que passo a expor. Depois que Augusto tirou Traconites de Zenodoro para entregá-la a Herodes, esse Augusto aqui é o César Augusto, é o Otávio César Augusto, imperador na época que Jesus nasceu. É o pai de Tibério César, que seria o próximo imperador, tá? Ele tirou Traconites de Zenodoro e entregou a Traconites para Herodes. Esse Herodes era Herodes o Grande, ou Magno. Os seus habitantes, não ousando continuar os assaltos que costumavam fazer, foram obrigados a se ocupar com o cultivo da terra. Então, gente, olha só, o que, é que a gente percebe aqui? Que os assaltos, e que a cidade de Traconites, os habitantes dele costumavam fazer assaltos, né? Ele costumava fazer assaltos, segundo o que Flávio Josefo disse para a gente. Aí Herodes começou a dar atenção a isso, começou a impedir esses assaltos, e aí esses habitantes, para sobreviver, teriam que se ocupar com o cultivo da terra. Embora esse trabalho fosse contrário à sua inclinação e a terra fosse muito estéril, de modo que pouco proveito dela tiravam, a vigilância de Herodes os impediu durante algum tempo de molestar os vizinhos, e nisso ele mereceu muitos elogios. Por isso que Herodes era bem visto também por Roma, né, pelo Império, e ele recebia terras ao ponto dele ser chamado de Herodes o Grande, ou o Magno. Pessoal, vamos praticar verdadeiro ou falso. Olha só, observa-se aqui a região de Bazã. Logo, estamos em uma área transjordânica. Pessoal, isso é verdadeiro? Aqui é a região de Bazã, a gente sabe, né? Monte Hermon, Damasco, aqui Lago de Merom, Rio Jordão, Mar da Galileia, Rio Yarmuk, a gente viu aqui Traconites, Itureia, Gaulanites, Bataneia e Auranites, região de Bazã. Ok. É uma área transjordânica, está do outro lado do Jordão, está a leste do Jordão? Isso é verdadeiro, né, pessoal? Isso é verdadeiro, comentamos muito sobre isso já. Essa questão é verdadeira, tá? Na região de Bazã, temos algumas terras, dentre elas as montanhas da Judéia, representadas por seu maior monte, o Hermon. Pessoal, olha só, na região de Bazã temos algumas terras, sim, naturalmente. Dentre elas, as montanhas da Judéia, representadas por seu maior monte, o Hermon. Pessoal, sabemos que o Monte Hermon está aqui, está na terra de Bazã, e realmente é um alto monte. As montanhas da Judéia, aqui, montanhas da Judéia, pessoal, o que é que Judéia tem a ver com Bazã? Nada a ver, né? Judéia é um outro território que está muito mais ao sul, então essa alternativa é completamente falsa. Vamos para a próxima. Na região de Bazã temos algumas terras, dentre elas Itureia e
Atraconites. Pessoal, isso é verdadeiro? Na região de Bazã, dentre as terras de lá, nós temos a Itureia e temos Atraconites? Sim, isso é verdadeiro, né, gente? Vamos para a próxima. Na região de Bazã temos algumas terras, dentre elas Gaulanites, Bataneia e Auranites, um pouco mais meridionais. Pessoal, isso é verdadeiro? Temos algumas terras, dentre elas Gaulanites, Bataneia e Auranites, mais ao sul, mais meridionais. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é verdadeiro, né? Vamos para mais uma questão. Setentrional a Damasco, ou seja, ao norte de Damasco, e ao Monte Hermon, observa-se a região da Judéia, com sua capital Jerusalém. Ou seja, ao norte de Damasco e ao Monte Hermon, Damasco nós estamos enxergando aqui, Monte Hermon nós estamos enxergando aqui. Ao norte dessas terras, nós observamos a região da Judéia, com a capital da Judéia, Jerusalém. Pessoal, isso é verdadeiro? De maneira alguma, né? Judéia, aqui ao norte de Damasco, não, isso é falso, completamente falso, gente. Sabemos que Judéia tem a sua capital Jerusalém, mas está muito mais ao sul, não tem a ver nem com Bazã e muito menos com essa região acima de Bazã. Vamos para a próxima questão. Ok, vamos para a última questão de hoje aqui, pessoal. Setentrional a Damasco e ao Monte Hermon, observa-se a região de Abilene, com a sua cidade Abila. Isso é verdade, pessoal. Olha, ao norte de Damasco e do Monte Hermon, setentrional a essas terras, temos essa região de Abilene, com a sua capital Abila. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal, isso é verdadeiro. Abila, conforme nós falamos, é a principal cidade dessa região de Abilene, que fica ao norte de Bazã, ali ao norte do Monte Hermon e de Damasco. Agora a gente consegue entender melhor o que Lucas 3.1 fala pra gente, né? Ali, Lucas 3.1 e 2, aquele contexto. Pessoal, com isso nós vamos acabando a aula de hoje. Falamos sobre Bazã e agora a gente vai entrar no nosso mapa na parte do relevo do mapa. É muito importante a gente saber o relevo do mapa. Por quê? Porque a terra de Israel é uma terra onde tinha montanhas, depressões, vales, e isso tudo influencia nas histórias do Novo Testamento, a história de Jesus. Desceu de Jerusalém, subiu a Jerusalém, Jesus ia ser precipitado Nazaré abaixo, desceu a Cafarnaum. Então a gente precisa entender o relevo. Então, próximas aulas a gente vai ter uma aula específica sobre relevo, para a gente entender um pouquinho sobre o que é depressão, planalto, planície, nível do mar, e depois a gente vai estudar o relevo propriamente dito do mapa, tá, meus irmãos? Então, até a próxima aula, se nosso Senhor Jesus o Cristo assim nos permitir e assim desejar.